Eu trarei. Então, ele pessoalmente, lembre que ele é um homem de 99 anos, lembre que ele tem muitos servos na sua casa, lembre que ele poderia simplesmente estar ali conversando com aquelas pessoas e deixando que os seus servos, seus empregados trabalhassem. Não, ele pessoalmente quer fazer isso. Terceiro, ele faz isso de forma rápida. Versículo 6. Apressou-se, pois, Abrão para a tenda de Sara. Bom, olha que coisa maravilhosa. Ele entende que a tenda não é dele, é a tenda de Sara. Quando a Bíblia diz que a mulher é a dona do lar, dona da casa, é nesse sentido, já está aqui. Abraão entendia que a tenda, embora ele morasse, embora ele fosse o líder, embora ele fosse o cabeça, embora ele fosse o chefe daquele clã, ele entendia que aquele espaço geográfico era chamado de a tenda de Sara. Bonito isso. Isso é um princípio, e ele faz isso com pressa, ele apressou para a tenda de Sara, mas mais do que isso, a generosidade dele, veja comigo, quais são os expedientes dele. Primeiro, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha é a nata da farinha, a farinha melhor, de melhor qualidade, e faz pão amassado, cabia a mulher fazer o pão. Agora olha o versículo 7, Abrão por sua vez correu ao gado, 99 anos, ele não vai ao gado, ele corre ao gado, ele tem pressa, ele corre ao gado, mas para que ele vai lá? Para tomar um novilho tenro e bom, ele escolhe o bezerro cevado, ele escolhe o melhor, ele escolhe o mais tenro, ele escolhe o que ele tem de melhor, e diz o texto, versículo 7, deu ao criado, que fez o quê? Que se apressou em prepará-lo. Tudo é feito da melhor qualidade, tudo é escolhido com abundância, e tudo é feito com pressa. Agora veja você comigo o versículo de número 8, olha aí, tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles, é uma mesa farta, é uma mesa de um beduíno, e mais, diz o texto aí no versículo 8, que ele permanece de pé, como garçom, que está servindo, como garçom, que não é para bater papo, não é para puxar conversa, não é para perguntar, tem a única finalidade de estar ali para servir, para oferecer o melhor, para dar mais conforto aos seus convidados, e ele é o anfitrião, e ele fica ali, pronto e disposto a servir, Abraão, o anfitrião. A grande pergunta é, como você recebe o Senhor na sua casa? O Senhor se sentiria bem na sua casa, como sentia bem, por exemplo, lá na casa de Marta, Maria e Lázaro? O Senhor tem espaço na nossa família? Nós temos prazer em receber a presença dEle? O que é que nós estamos assistindo dentro da nossa casa? O que é que nós estamos ouvindo dentro da nossa casa? O que é que nós estamos conversando na nossa casa? O que é que nós estamos botando na mesa da nossa casa? Tudo isso traz glória para Deus e dizemos com isso, Senhor, seja bem-vindo na nossa casa, seja bem-vindo na nossa família. Essa é uma lição que Abrão nos ensina, Abrão, o anfitrião. Mas, quero partir para o segundo ponto desse texto, agora Abrão, o marido. Então você vai ver comigo, por gentileza, nos versos 9 a 15, porque no verso 9, há uma pergunta, e aqui depois que eles tomam a refeição, eles vão mostrar a finalidade daquela visita. Essa visita tem 2 finalidades, a primeira delas, uma visita de graça à família de Abraão, segundo, é uma visita de juízo às cidades da planície do Jordão, Sodoma e Gomorra. Vejamos então, olha a pergunta do verso 9, então lhe perguntaram, Sara tua mulher, onde está? Ele respondeu, está aí na tenda. Será que o Senhor e os 2 anjos não sabiam onde Sara estava? Será que eles precisavam dessa informação? Será que eles não tinham esse conhecimento? Claro que a pergunta é retórica. A grande pergunta para um marido é esta, onde está a tua mulher? E onde está a tua mulher, carrega por trás todo esse cenário, como é que ela está? Como é que você tem tratado a ela? Como é que você tem convivido com ela? Como é que tem sido o seu relacionamento com ela?
Eu tenho ministrado a você, Abraão, desde que você saiu de Ur dos Caldeus. Eu tenho falado com você, eu tenho visitado você, tenho dado promessas a você, eu tenho renovado as minhas alianças com você, eu tenho sempre reafirmado a minha palavra para você, de que eu vou suscitar a partir de você uma grande descendência. A grande pergunta é: onde está a sua mulher em tudo isso, Abraão? Você tem ministrado a sua esposa? A sua esposa é uma mulher mais crente, mais piedosa, mais cheia do Espírito Santo, porque convive com você, porque se relaciona com você. Onde está a tua mulher? Agora, note você que diante desta pergunta, que foi retórica, há uma promessa no versículo 9, eu chamo a sua atenção. No versículo 10, melhor dizendo: disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara tua mulher dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Então, a pergunta tinha a ver com exatamente esse sentimento do coração de Sara, que haveria de ouvir mais uma vez, e finalmente, pela última vez, esta promessa de que ela daria à luz a um filho. Só um detalhe agora: o tempo foi definido, daqui a 1 ano, nem menos, nem mais. O Deus que promete, agora estabelece os limites do cumprimento da sua promessa, é daqui a 1 ano. Mas vamos ver a realidade agora, versículo 11. Porque esta promessa é feita num contexto de uma realidade complicada. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das regras. Bom, o ponto é o seguinte: a promessa do filho vem em choque, em conflito com a possibilidade desse casal gerar filhos. O corpo de Sara já estava morto para a maternidade. E o corpo de Abraão também já estava amortecido. Esta palavra velho aqui, no versículo 11 e no versículo 12, quando ela pergunta: depois de velha e velho também meu senhor, terei ainda prazer, é a mesma palavra, para você ter uma ideia, dos ossos envelhecidos, ou lá em Josué 9, daquelas vestes rotas, que aquelas pessoas vieram para enganar Josué e fazer uma aliança com ele. A realidade é de impossibilidade de um milagre. É por isso que o próprio Senhor, com os seus 2 anjos, aparecem para dizer: eu vou fazer daqui a 1 ano. Qual foi a reação de Sara? Olha o versículo 12. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer. Este é o riso da incredulidade humana, e este é o riso das impossibilidades humanas. Tem hora que você diz: não tem como, não tem jeito, não tem saída, nós estamos num beco sem saída, nós estamos numa situação sem solução, é um problema conjugal, é um problema de saúde, é um problema financeiro, é um problema de conjuntura política do país, de situação econômica da nação, é o problema da sua empresa, é o problema lá do seu comércio, é o problema lá dos seus empreendimentos. Você olha, não tem mais jeito, agora acabou, agora não tem mais saída, agora não tem mais solução. E então eu quero dizer para você que a sua reação pode ser uma reação puramente humana, olhando para os recursos humanos, das limitações humanas. Mas eu chamo a sua atenção agora para a interpelação do versículo 13. Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda luz, sendo velho? Deus é o Deus que confronta a nossa incredulidade. Deus é o Deus que nos repreende todas as vezes que nós duvidamos de que o seu poder pode fazer o impossível dos homens. E aí vem a declaração gloriosa que está registrada no versículo 14, uma das mais belas declarações da Bíblia.
sobre a onipotência de Deus. Olha comigo, acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Se Ele criou do nada o universo, você acha que Ele não pode abrir o ventre de uma mulher estéril e Ele não pode ressuscitar o corpo de uma mulher já morta para a maternidade, para ela ser mãe e mãe daquele herdeiro das promessas? Porventura a coisa demasiadamente difícil para Deus? Foi isso que Jó entendeu no final da sua vida. Agora eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado.